Paulo, eu que agradeço a oportunidade de estar nesse encontro. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Gostaria de estar até com mais tempo. Ontem à noite nós conversamos e nós estamos aqui formulando, né, um decreto municipal para que a gente estabeleça, né, as regras do enfrentamento à pandemia no próximo período. Estamos dialogando aqui com todo mundo, né, com a cidade, conversando com o Ministério Público, com os setores econômicos. Fizemos uma reunião ontem muito bonita com os sindicatos dos trabalhadores também. Enfim, infelizmente eu não vou ter muito tempo, gostaria de ter mais tempo de participar, de ficar com vocês durante todo esse encontro, mas infelizmente não consigo, mas agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui nesse momento, e ficar aqui ouvindo o Padre Júlio, para mim, vale a pena e vale todo o sacrifício, inclusive, de ficar espremendo a agenda. Eu sou fã incondicional do Padre Júlio, é uma grande referência para a história da minha militância, que também sou militante da igreja, tive origem nos movimentos da igreja e meu vínculo é com a igreja até hoje, e estou muito feliz. Enfim, e tanta gente importante que vai falar, né, e certamente pessoas muito mais credenciadas do que eu para falar de saúde. Mas o que eu quero, João, em seu nome, em nome de toda a coordenação do MST, de todas as mulheres e homens que estão aqui, falar um pouco daquilo que a Araraquara está vivendo, das nossas experiências e da nossa concepção, e de alguma forma poder colaborar com a formulação de vocês. Primeiro, eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos diante da maior tragédia humanitária da história do nosso país. É isso que nós temos que ter clareza. Se nós formos historicamente tentar fazer um paralelo, é como se nós estivéssemos vivendo uma terceira guerra mundial. O Brasil, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, não vivenciou nada, absolutamente nada semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Até porque nós sentimos aqui no Brasil os reflexos econômicos da Segunda Guerra Mundial, mas não vivenciamos nenhuma tragédia humana, né? Porque nós mandamos os nossos pracinhas lá para a Itália e a guerra e as tragédias, né, as mazelas da guerra acabaram ficando longe dos nossos olhos. Dessa vez, não. Nós estamos caminhando a passos largos para 400 mil brasileiros e brasileiras que perderam as suas vidas. Inclusive ontem, né, João Paulo, nós perdemos um companheiro histórico nosso do Partido dos Trabalhadores, o companheiro Wilson, que foi um baque para todos nós, né? O Wilson, que quando eu fui presidente do PT aqui no estado de São Paulo, foi meu companheiro da executiva, um companheiro valoroso, também originário nos movimentos de juventude da Igreja Católica. Enfim, e tantos outros companheiros e companheiras que nós já perdemos nesse processo todo. E é uma tragédia humanitária, né, que eu tenho dito, feito paralelo aí com uma guerra, só que o inimigo, ele é invisível. Nós não conseguimos enxergar o inimigo para que a gente possa enfrentá-lo. Mas nós conseguimos enxergar aquilo que efetivamente a pandemia tem mobilizado, tem organizado e desorganizado. A pandemia desorganizou a economia, colocou a economia mundial numa depressão que, como eu disse, semelhante a uma grande guerra. A pandemia também organizou os negacionistas, organizou os setores mais conservadores e perversos da política brasileira e da política internacional. O governo, a pandemia deu visibilidade às concepções mais cruéis, e que, infelizmente,
tem desorganizado as políticas públicas do nosso país. Nós estamos diante de um governo que, por mais que ele não aceite, e ele fica irritado quando nós falamos, nós estamos diante de um governo genocida. E eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação leviana. Eu estou dizendo de um governo que, desde 2020, ignora a pandemia, ignora a letalidade da pandemia e ignora a ciência, que é a única arma nesse momento que nós temos para enfrentar a Covid-19. Um governo que, em dezembro de 2020, olhou para Manaus, a ciência disse o que acontecia em Manaus, que era o desenvolvimento de uma nova cepa, que era o desenvolvimento de uma variante do coronavírus, e nós vimos a população em Manaus sofrendo e morrendo sem atendimento médico, sem oxigênio, sem acesso aos insumos necessários para intubação. O governo viu, tinha informações, sabia o que estava acontecendo, sabia que aquilo que acontecia em Manaus aconteceria no mundo, no Brasil inteiro, né? Se nós vivenciamos no mundo a segunda onda, né, que foram as novas variantes do coronavírus, no Brasil também estava desenhada a segunda onda. E ainda mais Manaus, que nós temos a Zona Franca de Manaus, onde a produção de eletrônicos, de motos, de bicicletas são feitas em Manaus e são centenas de empresas logísticas que interagem com Manaus todos os dias. Portanto, nós tínhamos ali em Manaus o desenho, inclusive logístico, de que o vírus iria se espalhar pelo Brasil inteiro. O governo não deu um comando em dezembro para que nós tivéssemos celeridade no processo de vacinação. O governo não deu um comando e nem liberou recursos para que nós ampliássemos leitos no Brasil, nos antecipando aquilo que viria. O governo não acionou as indústrias produtoras de usinas de oxigênio ou as indústrias que vazam oxigênio em cilindros para que nós não vivenciássemos aquilo que Manaus viveu, que foi a população não ter acesso ao oxigênio. O governo não deu comando para as empresas de fármacos que produzem os insumos necessários para a intubação. O governo, portanto, não criou as condições para que o SUS pudesse enfrentar a segunda onda da pandemia no nosso país, sabendo que aquilo que aconteceu em Manaus iria acontecer no Brasil inteiro. Ao contrário, o governo descredenciou o leito SUS. Então, se muitas vezes nós falamos de crime de responsabilidade, se isso não é crime de responsabilidade, eu não sei o que é. E é um crime de responsabilidade que fez com que nós estivéssemos assistindo isso que nós estamos assistindo hoje. São milhares e milhares de brasileiras e brasileiros, são 3.000, 3.500, 3.600, 3.700, 4.000, mais de 4.000 brasileiras e brasileiros morrendo todos os dias. Isso é genocídio. É o genocídio da nação brasileira. Então, nós estamos diante de um governo que nega e que negou até onde deu a existência de uma pandemia. Um governo que negou a ciência e tudo aquilo que a ciência nos dá de instrumental para que a gente possa enfrentar uma situação como essa. E se nós não temos vacinação em massa, e o Brasil não tem vacinação em massa, e aí eu quero dialogar, João Paulo, com as companheiras e companheiros que estão nos assistindo. Se não tem vacinação em massa, só tem uma forma de nós enfrentarmos a pandemia. É impedirmos que alguém contaminado entre em contato com uma pessoa saudável. Porque quando esse contato existe, se abre um novo ciclo de reprodução do vírus e assim por diante, e é assim que se desenham as epidemias e as pandemias. Em Araraquara, nós optamos pela ciência.
Tomamos todas as medidas necessárias já em 2020. Tanto é que Araraquara foi a menor letalidade aqui no estado de São Paulo, com cidades com mais de 100 mil habitantes, e fomos a terceira do Brasil. No último final de semana de janeiro, quando nós, com o apoio da ciência, do Instituto de Medicina Tropical da USP, detectamos a nova cepa contaminando na nossa cidade, nós olhamos para Manaus e tomamos todas as medidas necessárias para que Araraquara não vivenciasse Manaus. Ampliamos leitos, contratamos usinas de oxigênio, fizemos minimamente estoque de insumos de intubação, montamos equipes médicas num cenário muito difícil de se montar equipe médica e fortalecemos tudo aquilo que Araraquara já tinha, que era uma política de testagem, telemedicina para acompanhar o paciente positivado que estava na sua residência, equipes de consulta domiciliar, ampliamos a rede de solidariedade, inclusive comprando alimentos da pequena e média produção, dos assentamentos rurais aqui da nossa região, ampliamos o nosso programa de segurança alimentar, ampliamos todos os nossos programas sociais, garantimos assistência à saúde à nossa população e garantimos o suporte necessário para aquela população em vulnerabilidade que só teve a sua vulnerabilidade aumentada durante a pandemia. Fizemos aquilo que a ciência pedia para que fizéssemos e fizemos aquilo que a solidariedade humana nos impunha. E criamos aqui um slogan em Araraquara, que aqui a solidariedade contagia mais que o vírus. E criamos a rede de solidariedade, arrecadando alimentos, a prefeitura comprando alimentos, como eu já disse, e também fizemos um pacto que não faltasse alimento na mesa de nenhuma família durante essa pandemia. E os resultados estão aí, João. Araraquara está mais de 40 dias sem nenhum paciente aguardando leito para internação. Hoje, em 15 dias, nós completamos hoje, exatamente hoje, mas é o 5º dia que nós estamos 24 horas sem óbitos. Hoje, Araraquara já socorre as cidades da região e cidades até de fora do estado de São Paulo com leitos de internação. E rapidamente, para eu não ficar falando muito tempo aqui, só para que a gente atualize, eu pedi aqui para que fosse atualizado, nós derrubamos a contaminação, a média móvel de casos, em 65%. Pacientes em quarentena, derrubamos em 75% o indicador. Óbitos por semana, 78%. E pacientes positivados, as amostras remetidas aos laboratórios, positivadas, nós derrubamos em 73%. Eu quero fazer um apelo a todas as lideranças do MST. Eu quero fazer um apelo às companheiras e companheiros que estão aqui, e também àqueles que não estão, mas que as informações vão chegar. Hoje, ser humanista, ser progressista, cada um classifique da forma como quiser, ser de esquerda é defender a vida. Nós precisamos defender a vida. Nós precisamos mostrar que nesse momento da nossa história, a nossa diferença para aqueles que estimulam o ódio, para aqueles que estimulam a intolerância, para aqueles que negam a ciência, para aqueles que banalizam a vida e estimulam a morte. O antagônico a isso somos nós, que fomos forjados nos movimentos sociais, que fomos forjados nos movimentos comprometidos com a transformação, que estamos nos partidos comprometidos com a transformação. E é hora de nós mostrarmos à sociedade que nós estamos do lado certo da história. Mas que para que nós possamos ser coerentes, nós temos, parece simples, mas não é. Nós temos que defender a vida de forma efetiva. Não podemos aglomerar, que hoje, infelizmente,
estarmos juntos, estarmos convivendo, é estarmos aglomerando e facilitando a reprodução do vírus e estimulando a morte. Hoje, não usarmos máscara é estarmos banalizando a vida e abrindo uma contradição no nosso campo e legitimando aqueles que defendem a morte. Não valorizarmos a higienização é também abrirmos uma contradição entre nós e legitimarmos aqueles que estimulam a morte. Então, hoje, nós temos que ser coerentes, defender a vida, tomar todas as medidas necessárias de valorização da vida. E eu tenho certeza que essa pandemia, que já é a maior tragédia humanitária da nossa história, que é a maior catástrofe humanitária do planeta pós-Segunda Guerra Mundial, muita coisa irá mudar. Muitas reflexões serão feitas. E é momento de nós mostrarmos para a sociedade o nosso projeto, o nosso modelo de organização social, aquilo que nós queremos e esperamos. E lutamos tanto, a construção de uma sociedade justa, humana, sem oprimidos, uma sociedade que não exista preconceito e que lá no fim, o que todos nós queremos é uma sociedade que valorize a vida. E valorizar a vida hoje é lutarmos bravamente contra a pandemia e contra todos aqueles que se utilizam da pandemia para estimularem a morte. Muito obrigado, companheiras e companheiros, por estarem aqui com vocês. Muito obrigado, João Paulo, em seu nome, agradecer toda a coordenação do MST. E saibam que é uma imensa alegria, de alguma forma, estar contribuindo nesse processo com a formulação, colaboração de resoluções que vão instrumentalizar a nossa luta em defesa da vida plena. Muito obrigado.